Fala galera, todos bem? Como estão? Eu sou o professor Pedro Campos, estamos aqui para mais um encontro, mais uma live, mais uma noite juntos para falar do incrível mundo da matemática e hoje especificamente falando de regra de 3. Nosso tema para hoje é especialmente regra de 3. Por alguns problemas técnicos não estou com acesso ao chat, então não poderei responder para vocês aqui ao vivo, mas isso não é um problema porque tem sempre à disposição o meu Instagram. Estou contando que todos vocês estão me seguindo lá, Prof. Pedro Campos, e qualquer dúvida que tiver, fica à vontade para mandar por lá, que eu vou responder com o maior prazer. E ainda acompanha os conteúdos ali, tem coisa pra caramba e tudo mais, certo? E bom, vamos falar de regra de 3. E regra de 3 é um tema interessante. Por quê? Quando eu falo que vou falar de regra de 3, uma parcela de pessoas pensa assim: Pedrão, nem precisa. Deixa comigo, tá sussa. Eu domino. Se tem uma coisa que eu aprendi na escola foi regra de 3. Fazia a regra de 3 para tudo. Era regra de 3 na matemática, regra de 3 na física, regra de 3 na química, regra de 3 em história, Dom Pedro I, assim. O cara fazia para tudo. Só que acontece que aquela regra de 3 que a gente fazia o tempo todo na escola era a regra de 3 simples, diretamente proporcional. Que por você ter feito a vida inteira e o examinador saber disso, ela nem vai cair na sua prova. E existem 3 tipos de regras de 3. A regra de 3 simples, diretamente proporcional, a regra de 3 simples inversamente proporcional e a regra de 3 composta. Como tem uma que todo mundo conhece e outras 2 que ninguém conhece, é lógico que o examinador malandramente ele vai optar por colocar na sua prova, por cobrar de vocês aquela que ninguém conhece. Certo? E é justamente isto que eu quero mostrar hoje para vocês, como fazer uma regra de 3 legal, bonita, que vai dar certo sempre. Só que acontece que, em teoria, se tem 3 tipos de regras de 3, eu teria que te ensinar 3 jeitos diferentes de se fazer regra de 3. Só que a gente não quer aprender 3 jeitos diferentes, mas o que eu tenho problema em falar essa palavra? Diferentes, de se fazer a mesma coisa. Por isso que eu vou construir com vocês um modelo de regra de 3 blindado. Um modelo de regra de 3 que vai dar certo sempre, independente se ela é diretamente proporcional, inversamente proporcional, composta, não importa. A gente vai matar de qualquer jeito, legal? Só que para isso a gente vai ter que construir esse método juntos. E isso na matemática só dá para fazer em cima de questões. Então, para começar a brincadeira, já vem comigo na tela. Nossa primeira questão de hoje, ela fala assim: se 30% do tanque do meu carro correspondem a 6 litros, quantos litros tem o tanque cheio? E galera, essa questão já vou avisar, não vai estar na sua prova, tá? E se tiver na sua prova, você nem vai resolver por regra de 3. Você vai fazer por porcentagem mesmo, 30% de X é 6 litros e resolve. Acabou. Só que eu quero usar ela, por ser uma questão facinho, uma questão que vocês resolveriam de várias formas diferentes, eu quero usar ela para construir o nosso método. Por quê? Porque você não está com medo da questão, você consegue prestar atenção no método tranquilamente. Beleza? E aí o que a gente vai fazer? Seguinte, você lê uma questão e decidiu que vai resolver ela através da regra de 3. Primeira coisa que você vai fazer é identificar quais são as grandezas que aparecem na sua questão. Repara, regra de 3 ela é uma comparação de grandezas. Nada mais que isso. Se ela é uma comparação de grandezas, ela vai trabalhar com grandezas, olha só. Então você vai, primeiro de tudo, identificar quais são essas grandezas. E no caso desse exemplo, são 2. Eu tenho a porcentagem do tanque, e eu tenho a quantidade de litros que tem dentro do tanque. Então vamos começar anotando isso. Eu tenho a porcentagem do tanque e tenho também a quantidade de litros de combustível lá dentro. Estas são as nossas grandezas. Tá legal? Show. Pedrão, não faria nada disso para resolver essa questão. Ok, já disse que essa aqui dá para fazer de vários jeitos, mas segue o método, irmão. Confia em mim. Agora, então, já vai anotando aí, primeiro passo, identificar as grandezas. Anota bonitinho, anota bonitinho. Aí vamos então para o segundo passo.
Qual que é o segundo passo? Presta atenção que esse é o mais importante. Você vai ignorar completamente os números do enunciado. Vou repetir. Você vai ignorar completamente os números do enunciado e você vai ver como essas grandezas respondem uma à outra. Como assim? Te explico. Como que uma grandeza é alterada pela outra? Se uma sobe, a outra sobe também. Se uma desce, a outra desce também. É isso que a gente vai comparar. E eu vou chamar isso de colocar as flechinhas. A partir de agora, quando eu falar em colocar as flechinhas, é disso que eu estou falando, de comparar as nossas grandezas. Legal? Em teoria, tanto faz qual é a grandeza que eu escolho e tanto faz se eu imagino que ela está subindo ou descendo, não importa. Só que para a gente combinar uma resolução que vai ser sempre igual, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar sempre a primeira grandeza e vai imaginar que ela está aumentando. Pedrão, não é mais fácil eu fazer o que está acontecendo no enunciado? Não, não. Em hipótese alguma, porque isso vai te atrapalhar, confia em mim. Você não vai se preocupar com os dados do enunciado. Você vai esquecer completamente. Nem o que eu falei. Esquece o enunciado, pensa só na situação. Eu tenho a porcentagem de combustível no meu tanque e eu tenho a quantidade de litros. Pedrão, por que eu não posso pensar no que aconteceu no enunciado? Porque isso pode te enganar, porque nem sempre os valores correspondem ao que era para acontecer, porque daqui a pouco eu vou ter várias grandezas envolvidas. Nem sempre tudo acontece como era para acontecer, certo? Então a gente vai sempre pegar a primeira grandeza da esquerda e vai imaginar que ela está aumentando, beleza? Então, vou pegar a primeira grandeza da esquerda e vou imaginar que ela está aumentando. Vamos pensar assim, o que acontece quando eu aumento a porcentagem de combustível no meu tanque? O que acontece quando eu aumento a porcentagem de combustível no meu tanque? Aí pensa comigo, se eu estou aumentando a porcentagem de combustível no tanque, eu estou aumentando ou diminuindo a quantidade de litros de combustível no tanque? Pô, Pedrão, se você está aumentando a porcentagem de combustível, você também está aumentando a quantidade de litros, concorda? Quanto maior a porcentagem, mais litros de combustível eu tenho ali. Tá claro para todo mundo? Crises? Ai, Pedrão, mas eu sempre me atrapalho na hora das flechinhas. O que eu faço para colocar flechinha? Galera, bom senso, só isso. Bom senso. Não é um método matemático, não existe um truque. A hora de colocar flechinha é bom senso. Mais para frente, eu até vou te ensinar um truque. Mas 99% é bom senso. Pensa na situação. Pô, você está aumentando. Sei lá, 30% do tanque são tantos litros. Se eu for por 80%, vai ser mais ou menos litros. Ah, vai ser mais litros, né? Exatamente, bom senso. Acabou, tá certo? Pô, Pedro, mas tem que pensar. Galera, se tem que fazer uma coisa na matemática e na lógica, é pensar. Tem que pensar, toda hora tem que pensar. O bom senso é muito importante, certo? Então, voltando. Primeiro passo, identificar as grandezas. Segundo passo, colocar as flechinhas. Vai anotando. Vamos então para o terceiro passo. Qual que é o terceiro passo? Os números da questão. Anota aí no seu caderno. Primeiro passo, identificar as grandezas. Segundo passo, colocar as flechinhas. Terceiro passo, os números da questão. E que números são esses? Do enunciado. Vamos lá. 30%. 30% do meu tanque corresponde a 6 litros. Show. Informação dada. Aí o que ele quer saber é quantos litros tem o tanque cheio? Opa, peraí. O tanque cheio, quantos por cento do tanque é o tanque cheio? Pedrão, 100%. 100%. Então, 100% do meu tanque vai ter X. Belezinha? 30% do tanque são 6 litros, então 100% do tanque vai ser X. Estão comigo até aqui? Show! Próximo e último passo, anota aí. Montar as frações.
montar as frações. Eu vou repetir mais uma vez. Primeiro passo, identificar as grandezas. Segundo passo, colocar as flechinhas. Terceiro passo, os números do enunciado. E quarto passo, montar as frações. E o que eu quero dizer com isso? Bem simples. Você vai montar uma fração com cada uma dessas grandezas. Legal? E a regra é a seguinte. Quando a grandeza tiver flecha para cima, você vai deixar a fração do jeitinho que tá, do jeitinho que ela aparece. Quando a grandeza tiver flecha para baixo, você vai inverter a fração, beleza? Flechinha para cima, deixa a fração como tá, flechinha para baixo, inverte. Neste caso, vamos junto. A porcentagem tem flecha para cima. Quando tem flecha para cima, você deixa do jeito que tá. Então, vou deixar do jeitinho que tá, que é 30 sobre 100. Deixei como estava. Depois, litros. Pedrão, tô vendo que litros tem flecha para cima. De novo, quando tem flecha para cima, deixa como está. Então, a grandeza dos litros, também vou deixar como tá, 6 sobre x. Se a flechinha fosse para baixo, aí eu inverteria, ficaria x sobre 6, certo? Beleza, Pedrão. E agora o que eu faço? Agora é só igualar. Acabou. Igualo os dois. E acabou a questão. É só resolver a conta. Certo? De novo, identifica as grandezas, coloca a flechinha, número da questão e monta a fração. Chegou na fração, acabou. Agora você tem uma equação do primeiro grau e nossa missão simplesmente é resolver essa equação do primeiro grau. Tá claro? Estão comigo? Ai, Pedrão. Mas espera aí. Me ensinaram diferente. Me ensinaram quase igual. Só que no final, quando tinha flecha para cima, eu multiplicava cruzado. Quando tinha flecha ao contrário, eu multiplicava reto. E aí? E aí que não faz, irmão? Vai dar errado? Não vai, mas o que acontece? Sempre que você vai criando esses métodos 100% decoreba, quando eles fogem um pouco da regra, já te atrapalha, certo? Então por que eu não gosto desses métodos decoreba? É flecha igual, multiplica em cruz, é flecha contrária, inverte. Por que eu não gosto disso? Porque você não está entendendo, você não está visualizando o que acontece. Você está fazendo um macetezinho ali. E sempre que você não entende o processo de verdade, quando o examinador muda um pouquinho a regra da questão, você já se atrapalha. E o examinador, ele conhece os macetes. Então ele vive mudando a regrinha justamente para te derrubar. Legal? Por que eu fiz isso? Porque, galera, regra de 3 é uma simples comparação de frações. Eu sei que na escola, a forma que a gente fazia a regra de 3 parecia um negócio mágico. Certo? Parecia que a regra de 3 era mágico. Multiplica em cruz e vai pra galera e Mas não é nada mágico. É bem simples. Pensa comigo. Sei lá, se eu estou numa estrada, certo? Melhor ainda. Vou imaginar que eu vou fazer um churrasco. Eu tô ruim de palavras hoje, né? Se esse churrasco tiver 10 pessoas, vou imaginar. Se esse churrasco tiver 10 pessoas, eu vou comprar 3 quilos de carne. Tô te falando. Eu vou fazer um churrasco. Se vierem 10 pessoas, eu vou comprar 3 quilos de carne. Então, se vierem 20 pessoas, quanto que eu vou comprar? Ué, Pedrão, 6 quilos. Exato. Dobrou o número de pessoas, vai dobrar a comida. É basicamente isso. Regra de 3 é uma comparação de grandeza. Quando grandezas crescem juntas, quando uma dobra, a outra dobra. Quando uma triplica, a outra triplica. Quando grandezas crescem de forma inversa, que a gente vai ver daqui a pouco, quando uma cresce, a outra diminui. Então, quando uma duplica, a outra cai na metade. Quando uma triplica, a outra cai para 1/3. Então, a regra de 3 é uma simples comparação de fração. Só que o examinador vai dar para a gente alguns números que eu não bato o olho e enxergo com essa proporção. Eu não bato o olho e falo, dobrou. Não. Então, para eu descobrir o que aconteceu, eu preciso dividir. Então, quando eu faço 30 dividido por 100, eu estou vendo o quanto cresceu daqui para cá. E como as duas grandezas se comportam igual, o que aconteceu daqui para cá
vai acontecer igual do outro lado. Isso é regra de 3. E se você seguir esse passo a passo, você nunca mais vai errar. Juro, seguiu esse passo a passo, nunca mais vai errar. É lógico, chegou aqui, agora você tem que fazer continha. Pedrão, não sei fazer continha. Estude equação do primeiro grau, que é o que você precisa. Aqui a gente já tá fera, então vamos com tudo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar este zero com esse zero. O porcento eu não preciso nem falar, né? Porcento pode cortar porcento com porcento. Vou cortar esse zero com esse zero. E depois eu vou cortar este 6 com esse 3. Só que quando eu corto, aqui fica 2, né? Quando eu corto, aqui fica 2. E galera, importante, como a aula de hoje é de regra de 3, eu vou passar um pouco rápido pelas contas. Vai ter live para a gente conversar sobre a equação do primeiro grau, vai ter live para falar de simplificação, operação com frações. Então, quando for o momento de falar sobre isso, a gente fala. Como hoje a ideia é eu maximizar nosso conhecimento de regra de 3, eu vou passar meio direto pelas contas, tá legal? Vai ter um momento de a gente focar nelas, mas agora é regra de 3. Então, cortei toda essa galera, vai ficar 1 sobre 10 é 2 sobre x. Multiplicou em cruz, x é igual a 20. A nossa resposta final, alternativa certa, alternativa A, de A, que é isso, elas estão descontroladas, é nossa resposta inicial da primeira pergunta. Tranquilão? Estão comigo até aqui? Crezes? Agora, óbvio, esse é nosso primeiro exemplo, um casinho só de regra de 3 simples, diretamente proporcional. Eu sei que vocês querem mais que isso. Então, bora para a próxima, que eu disse que tinha 3 tipos de regra de 3, 3 questões pelo menos nós temos que ter. Então, bora para a sequência. E ela diz assim, se eu demoro 40 minutos para chegar em casa, mantendo uma velocidade de 90 km por hora, quanto tempo eu vou demorar se aumentar minha velocidade para 120 km por hora? E o herói vira para mim e fala, Pedrão, para tudo, deixa comigo, deixa comigo. E galera, importante, a partir de agora, não copiar, tá certo? O que eu vou fazer agora, vocês não vão copiar. Esperem um pouquinho que eu já libero para copiar. Deixa aqui, ó, bonitão. Aqui ficou muito grande, nem tão bonitão. Aqui, não copiar, deixar bold. E deixar transparente, para dar o charme, marca d'água. Tá lá. A partir de agora, não copiar, tá certo? Daqui a pouco eu deixo copiar. Porque o cara vira e fala, Pedrão, eu fiz regra de 3 a vida inteira. Eu nunca, nunca errei uma regra de 3. Não é agora que eu vou errar, deixa comigo. Aí ele fala, se eu demoro 40 minutos mantendo velocidade de 90 km por hora, quanto tempo vou demorar a 120? Ele fala, fácil, ridículo. Opa, não é isso que eu queria não. Ele fala, fácil, ridículo. Meu Deus, pare com isso. Ele fala, fácil, ridículo. Agora sim bateu o clima. 90 km por hora está para 40 minutos, assim como 120 está para x. Ele faz isso como ele fez a vida inteira. Ele multiplica em cruz na sequência e dá aquele berrão, porque regra de 3 tem que ter o berrão, certo? Faz 90, tá para 40, 50, multiplicou, vai ficar 90x é igual a 120 vezes 40, que vai ficar que o x é igual a 120 vezes 40 dividido por 90, que vai dar aproximadamente 53,3 minutos. O cara olha para isso, alternativa C de chupa careca, eu detonei, não erro regra de 3. E galera, o que eu pergunto para vocês é, o cara acertou ou errou? Errou feio, parceiro, errou feio. E eu vou dizer porque ele errou, vou mostrar na prática. Eu estou aqui no meu carro, imagina que eu estou aqui, sei lá, aqui em São Paulo, moro em São Paulo, estou em São Paulo na Marginal Tietê, aqui, uma avenida de São Paulo. Aqui, e vamos supor que eu estou a 90 km por hora. Aí eu olho no relógio, vejo o tempo que eu vou chegar e falo, putz, tô atrasado. Indo a 90 km por hora, eu vou demorar 40 minutos.
Como eu tô atrasado, eu vou sentar o pé. Eu vou a 120, tomo todas as multas da marginal, já que a velocidade é 90 km por hora, e indo a 120 km por hora, eu gasto 53,3 minutos. Isso faz algum sentido? A 90 por hora ele gastaria 40, indo a 120 ele gasta 50? Não faz sentido, né, irmão? Sem noção. O que acontece é que essa questão, ela é uma regra de 3 inversa. Só que você repara que não teve nenhuma informação no enunciado que dizia isso, certo? Você vai ter que perceber sozinho. E por isso que eu julgo importante manter o método, tá legal? Então vamos naquele roteirinho que a gente estava acostumado. Vamos lá. Viu que é regra de 3, você vai seguir o passo a passo. Primeiro passo é identificar as grandezas. Quais grandezas eu tenho aqui? Pô, Pedrão, você tem o tempo que demora a viagem. Repara que a grandeza ela tem um conceito, certo? Ela tem um contexto. Aqui o tempo é o quê? O tempo que demora a viagem, certo? Então eu tenho como grandeza o tempo que demora a viagem e a velocidade que eu estou indo. Estas são as duas grandezas. O tempo que eu demoro e a velocidade. E eu vou começar anotando essas grandezas. Eu tenho a velocidade e eu tenho o tempo, que vai ficar vel e tempo. O tempo dá para escrever, né? Foi preguiça feia. Eu tenho a velocidade e o tempo. Galera, dica. Nunca coloque o tempo em primeiro, tá bom? Nunca coloque o tempo em primeiro. Por quê, Pedrão? Vai dar errado? Não, não vai dar errado. Só que se você colocar o tempo em primeiro, você vai ter que comparar as flechinhas com o tempo. E meio que a gente nunca é o tempo na vida. E fica meio difícil ter bom senso se colocando no lugar do tempo. Então evita colocar o tempo em primeiro, tá bom? Daqui a pouco eu vou até melhorar essa dica, mas por hora, evite colocar o tempo em primeiro. Primeiro passo, colocou as flechinhas. Primeiro passo, identificou as grandezas. Segundo passo, agora colocar as flechinhas. Então, vamos lá. Eu vou pegar a primeira grandeza da esquerda e vou colocar a flecha para cima nela. Pedrão, você está fazendo isso porque na questão a velocidade aumentou? Não. Lembra que na hora de colocar as flechinhas, você ignora completamente o enunciado. Você se preocupa única e exclusivamente com o bom senso. Imagina que a primeira está aumentando e vê como o resto se comporta. Então, numa viagem, se a minha velocidade aumenta, naturalmente o tempo que dura essa viagem vai diminuir. Então, se a velocidade aumentou, o tempo naturalmente vai diminuir. Beleza? Primeiro passo, identificar as grandezas. Segundo passo, colocar as flechinhas. Terceiro passo agora, os números da questão. 90 km por hora. Ele gasta 40 minutos. Então, a 120 km por hora, ele vai gastar X. Terceiro passo, os números da questão. Vamos agora para o quarto e último passo, que é montar as frações. Lembra? Toda grandeza que tem flecha para cima, você deixa como está. Quando a grandeza tiver flecha para baixo, você inverte. Então lá, velocidade tem flecha para cima, deixa como está. 90 sobre 120. Opa, agora o tempo tem flecha para baixo. Então, ao invés de deixar como está 40 sobre x, eu vou inverter. Vai ficar x sobre 40. Quando tiver flecha para baixo, você simplesmente inverte a fração. E agora, Pedrão, o mesmo de sempre, é só igualar. Estão comigo, ó? Mesmo roteiro, repara que é igualzinho ao anterior. Vai ser sempre assim. Então lá,
Mesmo esquema, lembra que as contas não é nosso foco, eu vou passar meio que diretão pelas contas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar o 120 com o 40, vou cortar o 120 com o 40, 120 dividido por 40 vai sobrar 3. E aí ficou fácil, porque 90 dividido por 3 dá 30. O x é igual a 30, lembra, a grandeza tem uma unidade dela e a unidade do tempo era minutos. Então a resposta também vai estar em minutos. 30 minutos é o nosso tempo, alternativa certa e de epístola. Beleza? Estão comigo? Então já foi. Regra de 3 simples diretamente proporcional, regra de 3 simples inversamente proporcional e agora é hora do quê? Da braba. A regra de 3 composta para finalizar. Então, nosso último tipo de regra de 3 trouxe uma da Cés Granhill porque deu vontade e ela diz assim: se 8 máquinas de mesma capacidade produzem um total de 8 peças idênticas, funcionando simultaneamente 8 horas por dia. Então, uma dessas máquinas, para produzir 2 peças, levará um total de X horas. O valor de X é... Vamos junto. Viu a questão? Quer fazer por regra de 3. Primeiro passo, identifica as grandezas. Ele falou 8 máquinas de mesma capacidade produzem um total de 8 peças, funcionando simultaneamente por 8 horas. Tenho 3 grandezas. O número de máquinas trabalhando, o número de peças que é produzido e, por fim, o número de horas que as máquinas trabalham. Eu tinha falado para você evitar colocar o tempo em primeiro, lembra disso? Mas agora eu vou te dar um truque melhor, que é o seguinte. O tempo em primeiro você nunca vai colocar, ponto. Mas, sempre que tiver alguém fazendo ação, você vai colocar quem faz a ação em primeiro. E a boa notícia é que em regra de 3 composta, sempre vai ter alguém fazendo ação. Regra de 3 composta, sempre vai ter alguém fazendo ação. Pedro, mas não tem ninguém na questão? É lógico que tem. Tem as máquinas. Qual que é o contexto? Eu tenho máquinas produzindo peças em certo tempo. Quem faz a ação? As máquinas. As máquinas produzem. Então, o truque é o seguinte. Você vai colocar quem faz a ação sempre em primeiro. Você vai pegar e vai colocar quem faz a ação sempre em primeiro. Então, neste nosso caso, quem faz a ação são as máquinas. Eu tenho máquinas que estão produzindo peças em certas horas de trabalho. Como máquina é que está produzindo, como é a máquina que faz a ação, eu deixo ela em primeiro. Tá, Pedro, e qual que é a vantagem de deixar ela em primeira? Preste atenção. Segundo passo, você vai ignorar completamente os números do enunciado e vai colocar as flechinhas, certo? Certo. Como que a gente colocava as flechinhas? Lembra que eu falei? Você começa colocando flecha para cima na primeira grandeza e vê como as outras se comportam. Só que aqui, galera, é o seguinte. Pensa comigo. Você trabalha numa empresa. E você realiza um trabalho. Sei lá qual é esse trabalho. Concorda que mais gente fazendo esse trabalho vai fazer mais do trabalho em menos tempo? Você concorda que quanto mais gente trabalhando, mais trabalho é feito em menos tempo? Então, se você decorar isso, as flechinhas estão detonadas. Por quê? Quanto mais gente fazendo a ação, mais da ação é feita em menos tempo. Eu quero que você anote isso no caderno, coloca aí. Quanto mais gente fazendo a ação, mais da ação é feita em menos tempo. E isso você já decorou, porque isso é óbvio, é lógico. E onde ajuda, Pedrão? Muito simples.
Quem é que faz a ação? As máquinas. Qual ação que é feita? As peças que são produzidas. Quem que está sendo produzido? Quem que está sofrendo essa ação? As peças, certo? E o tempo são as horas. Então, quanto mais gente fazendo a ação, mais da ação é feita em menos tempo. Caraca, Pedrão, vai dar certo sempre? Sim. Quanto mais gente fazendo ação, mais da ação é feita em menos tempo. É uma regra padrão que sempre funciona para a regra de 3 composta. Pedrão, mas e quando eu tenho regra de 3 composta com 4 grandezas? Basicamente você tem mais de uma para o tempo. Por exemplo, se eu tivesse máquinas produzindo peças, trabalhando 8 horas por dia durante 3 dias. Repara, tenho 4 grandezas, mais 2 delas, horas por dia e quantidade de dias, são tempo. Seria a mesma coisa. Mais máquina, mais peça, mais máquina, menos tempo. Menos horas por dia e menos dias de trabalho. Tá certo? Feito isso, então, terceiro passo, os números da questão. 8 máquinas produzem um total de 8 peças, trabalhando 8 horas. Então, uma máquina pode produzir 2 peças num total de X horas. Primeiro passo, identifica as grandezas. Segundo passo, coloca as flechinhas. Terceiro passo, os números da questão. E o quarto e último passo, montar as frações. E agora que a gente vai, deixa eu só dar uma compactada aqui rápido. Vamos montar as frações, presta atenção. Quando a grandeza tem flecha para cima, você deixa como tá. Então, o número de máquinas tem flecha para cima, deixa como tá. 8 sobre 1. Peças. O número de peças tem flecha para cima. Então, deixa como tá. 8 sobre 2. Agora, horas. Tempo tem flecha para baixo. Quando a grandeza tiver flecha para baixo, você inverte. Então, ao invés de 8 sobre x, você vai deixar x sobre 8. Simples assim. Quando a grandeza tem flecha para baixo, você inverte. Pô, Pedrão, mas agora deu perrengue, agora deu problema. Ué, problema por quê? Ué, muito simples, muito simples. Nas anteriores, quando chegava nessa hora, você mandava igualar. Só que agora, se eu sair igualando todo mundo, vai dar errado. Vai dar errado. Porque 8 sobre 1 é diferente de 8 sobre 2. Cuidado, galera. Não é que você vai igualar todo mundo. Presta atenção agora. A primeira fração que veio da primeira grandeza, que é aquela que eu usei para comparar todo mundo, ela vai ficar isolada pela igualdade. Então, a primeira fração que veio da primeira grandeza, ela vai ficar isolada pela igualdade. Todas as outras grandezas vão vir do outro lado, multiplicando. Se eu tivesse 10 grandezas, não interessa, todas elas viriam multiplicando. Então você deixa o igual aqui, separando a primeira grandeza, e as demais você multiplica. Pô, Pedrão, mas na anterior não tinha isso. É lógico que não, só tinha 2 grandezas, não tinha o que multiplicar. Beleza? E chegou nesse momento, a questão não é mais uma questão de regra de 3, virou uma questão de continha, que não é muito o nosso foco do encontro de hoje, então já vou meio que direto ao ponto, e esse dá para ir direto, porque eu posso cortar esse 8 com este 8. 2 vezes 8 dá 16, que vai para lá multiplicando, o x é igual a 16. Nosso valor final, podia ter cortado esse 8 com esse 8 também e jogado 2 multiplicando, dá na mesma. O que importa é o resultado final, é
16. É um total de 16 horas que serão necessárias para produzir essas peças. Então comigo só lá. Crises, dúvidas? Então tá lá, essas foram as questõezinhas que eu separei para a gente matar hoje e que eu queria mostrar para vocês um exemplo de cada e o nosso método. Repara que eu usei a mesma situação para matar as 3 questões, desde a mais fácil até a mais difícil, até porque eu disse para vocês que esse método seria blindado, o que significa que dá certo sempre. Como eu já disse que estou sem acesso ao chat, eu não consigo ver a pergunta de vocês. Normalmente, neste momento, eu responderia as perguntas, daria aquela enrolada para dar tempo de vocês mandarem perguntas e tal. Mas como eu estou sem acesso ao chat, estou contando que essas dúvidas serão enviadas pelo meu Instagram. Então pode mandar lá, segue lá, fica à vontade, qualquer dúvida que tiver, dessa live ou de qualquer outro conteúdo, fica totalmente à vontade para mandar. Vai ser um prazer responder. E já avisando, chega bastante dúvida ao longo do dia. E às vezes eu acabo me perdendo nessas dúvidas. Então assim, mandou mensagem, passou uns dias e eu não respondi, fica à vontade para mandar de novo, não é problema algum, tá certo? Então, senhoras e senhores, por hora vou ficando por aqui. Espero que todos vocês estejam gostando, entendendo as lives. Essa semana temos várias, temos amanhã, temos sexta, temos domingo, um monte. Então, até lá, um beijo enorme, até uma próxima aí. Tchau, valeu!